meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos um exercício sobre colisões. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá? Vamos começar? Então, no vídeo anterior, nós discutimos, né, segunda lei de Newton através do momento, né, vista através do momento linear. Vimos o quê? Como é a ideia de colisões, como é que a gente pode, né, dizer que há uma conservação desse momento linear, né, em colisões. E hoje a gente vai fazer um exercício para fixar, né, para a gente ver de fato como é que acontece. Então eu sempre digo, primeiro teoria, depois prática, e isso caminhando desse jeito você vai longe. Então hoje a gente vai fazer um exercício que eu decidi separar em dois vídeos, né, porque o vídeo anterior já ficou um pouquinho longo, então eu gosto de ir quebrando. Hoje a gente vai fazer um exercício do MIT sobre colisões, então a gente vai resolver. E qual é a ideia principal deste exercício? É uma colisão, então a gente sabe que na colisão há o quê? Que a gente viu no vídeo anterior. Colisão, há o quê? Conservação. Conservação do quê, Natana? Conservação do momento linear. Então eu posso dizer que o momento, né, a quantidade o quê? De momento linear, a conservação do quê? O momento linear antes do sistema, então a quantidade, né, de movimento, o momento linear do sistema antes da colisão é igual ao momento linear após a colisão, certo? Então eu tenho que o P antes vai ser igual ao P depois, ok? Lembrando que essa é a quantidade de movimento, né? Esse é o momento linear do sistema. Então, se eu tenho corpo A e corpo B, o que acontece? Eu sei que MA vezes VA inicial mais MB vezes VB inicial. E se tivesse C, Natana? Mais o C inicial. Opa! C inicial seria igual ao que, Natana? Ao depois. Então, depois vai ser o quê? MA vezes A final, mais MB vezes o quê? B final, e assim por diante. Então, entenda que esse cara daqui é do sistema. E esse cara daqui também é do sistema. Se meu sistema tem uma coisa só, Natana, ficaria esse cara daqui é igual a esse cara daqui. Natana, se meu sistema tem duas partículas, esse mais esse também. Se tem 3, se tem 4, a gente soma tudo antes e depois tudo depois. Então, é importante que fique claro isso, certo? Então, essa é a ideia principal. Quantidade de movimento, momento linear antes é igual a momento linear depois, ok? Então, aqui nesse exercício, tá em inglês, mas é bem fácil de tirar as informações. Ele diz ali, né, antes, então ele dá um desenho do antes. E aí depois ele coloca o depois. Então, ali você tem a velocidade inicial de A como sendo 25 metros por segundo. E aí é interessante que quando a gente fala de conservação de momento, a gente está falando em todos os eixos. Eixo X, eixo Y, eixo Z. Então, aqui nesse caso, você tá vendo que esse é um exercício até, né, um pouquinho mais aprofundado, porque aqui a gente tem componentes. Então, a gente diz que há conservação de momento linear no eixo X e há conservação de momento linear no eixo Y. Por que, Natana, você está falando isso? Porque ali a gente tem uma velocidade de 25, mas ela é o quê? Ela tem uma inclinação, ela tem uma angulação de 40 graus. Então, a gente precisa decompor essa velocidade em x e em y. Né? Assim como a gente faz para qualquer outro vetor. Velocidade é um vetor, é uma grandeza vetorial. E aí, quando ela tem uma certa o quê?
angulação, a gente precisa decompor. O mesmo acontece com a velocidade inicial de B. Então, ele dá que a velocidade inicial de B é de 30 metros por segundo, porém tem uma inclinação de 25, né? Tem uma angulação ali de 25 graus. Por isso que eu falo, a gente aprende vetor bem no início, né, da matéria, e aí ele continua com a gente. Então, é importante. A gente viu em velocidade, no vídeo de velocidade relativa, a gente tá vendo aqui em colisões, e vetor, né, ele continua. Por isso que eu falo, gente, presta atenção nas primeiras matérias, dá importância, não deixa pra dar importância lá só no final das matérias, porque fica um buraco. E aí é mais complicado, é mais difícil, tá bom? Então, aqui a gente tem também uma velocidade. Então, se há conservação de movimento em todos os eixos. Então, que fique claro isso, né? A gente não falou dos eixos no vídeo anterior, mas é importante que fique claro. Então, se acontece em X, acontece em Y e acontece em Z também, né? Nas três ali direções. Na horizontal, vertical, enfim. E aí, a gente tem velocidade final de A. Ok? Velocidade final de A ele dá, que é 15 metros por segundo, e ele pede a velocidade final de B, ok? Aí, qual que ele dá a informação? Ele dá uma informaçãozinha ali dizendo assim, olha, que a massa de A, olha só o que tá escrito ali, MA é igual a 2 vezes MB, ok? Na letra A, o que ele tá pedindo? Olha, na letra A ele tá pedindo a velocidade de B depois da colisão. E aí ele quer que você desenhe, ele quer que você coloque ali, ele não quer saber só o módulo, tá? Da velocidade de B. Ele quer saber também se existe uma angulação. Ele quer que você desenhe ali esse vetor. Então, você vai colocar ali, você vai achar não só o módulo dessa velocidade de B, mas também se ela sai com certo ângulo, se sim, qual é esse ângulo, qual é o valor. Então, ele quer que você seja bem claro nessa resposta, ok? Na letra B, ele está pedindo assim, olha, a conservação de momento linear, né, na colisão. A gente parte disso para a resolução do exercício. Há a conservação de momento linear. Mas há a conservação da energia cinética? É isso que ele quer que você diga. Há a conservação? Há sim? Não? É maior? É menor? Há dissipação? Há ganho? Então, a gente vai analisar depois, na letra B, a energia cinética. Nós estamos partindo da ideia de que, né, nós vimos, né, no vídeo anterior que há conservação de momento, mas ele está perguntando, na colisão, ok, eu entendi que há conservação de momento linear, mas há conservação da energia cinética? E aí a gente vai analisar, baseado em quê, Natana? Baseado em energia. A gente vai fazer energia cinética antes, a gente vai fazer energia cinética depois. Por isso que a letra A vem primeiro, para a gente encontrar a velocidade de B e poder usar na energia cinética depois. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai o quê? Olhar para essa quantidade, né? Para essa energia cinética antes, olha para depois e aí a gente vê, ok, ficou, né? Tá igual, então conservou, tá menor, então dissipou, tá maior, então ganhou, ok? Então é a partir dessa análise. Então vamos lá, vamos começar a rabiscar aqui. Então eu vou colocar só uma separação aqui e colocar alguns dados. Ele tá dizendo que, vamos lá, vamos pegar esse dado aqui, ele tá dizendo que MA é igual a 2 vezes MB. Isso aqui é um dado muito importante, é dado do exercício. E aí, eu já vou colocar aqui qual é a orientação positiva que nós vamos adotar, tá? Orientação horizontal para a direita, positivo. Vertical para cima, positivo, ok? Essa é a orientação que a gente vai adotar. Partindo disso, a gente tem um esqueminha de antes e depois, ok? Que o próprio exercício dá. Aqui a gente tem que antes, a bolinha ali faz um ângulo do quê? De 30 não, acho que 40. Deixa eu voltar lá. 40 graus. E a velocidade de A inicial
é 25 metros por segundo. Então, esse cara daqui é o A. E aí, aqui a gente tem o quê? O B. Qual que é a angulação de B? 25. Temos aqui o quê? A velocidade de B inicial. Deixa eu ver qual que é a velocidade de B inicial. 30 metros por segundo, com uma angulação com a horizontal de 25 graus, eu acho que é isso, deixa eu conferir que eu já não lembro. Certo. Depois a gente tem a partícula A, né, o carrinho A, enfim, ele tem uma velocidade só na horizontal, então esse é a velocidade de A final, que é 15 metros por segundo, e ele quer saber a velocidade final de B. Então, ele quer saber a velocidade final de B. A gente não sabe nada ainda, né? A gente não sabe nem se tem uma angulação, se não tem, ele quer que você especifique tudo isso, certo? Então, vamos lá, vamos começar decompondo essas velocidades, ok? Deixa eu pegar aqui uma cor. Então, o que a gente tem aqui? Olha, a gente tem a velocidade A, então, a gente tem uma velocidade aqui que seria o V, né? O Vx de A inicial. Esse cara daqui seria o quê? O Vy de A inicial. Concordam comigo? A gente está decompondo essa força. O mesmo acontece para o cara aqui de baixo. A gente teria o quê? O Vx de B inicial e o Vy de B inicial. Concordam comigo? Certo? Aqui, esse cara daqui, ele é o quê? Ele é o V de X A final. Concorda comigo? E ele é 15 metros por segundo. Tem Vy de A final? Não, ele é zero. Por quê, Natana? Porque ele tem o quê? Ó, essa velocidade aqui tem inclinação? Não, ela tá só na horizontal. Então, se ela não tem inclinação, ela tá só na horizontal, ela é 15 metros por segundo. Ok? Então, no final, em A não tem velocidade em Y. Em B a gente não sabe nada, então a gente vai colocar, né, lá na equação e vamos ver se tem ou se não tem em X, se tem em Y, enfim, a gente vai descobrir, certo? E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês também é sobre a gente analisar o sinal. Esse cara daqui é positivo, porque ele é o quê? Horizontal para a direita. Porém, esse cara daqui é negativo, porque ele é vertical para baixo. Esse cara daqui é positivo, porque ele é horizontal para a direita. E esse cara daqui também é positivo, porque ele é vertical para cima. Então, é importante que vocês olhem o sinal também, certo? Então, Natana, se há conservação de movimento, há conservação de movimento nos eixos. Então, a gente vai fazer para o eixo X, ok? Então, a gente está dizendo que o momento linear em X inicial do sistema é igual ao momento linear em X final do sistema, ok? E aí, a gente vai colocar, a gente viu que vai ser o quê? Então, se tem dois, né, tem duas partículas, a gente vai colocar aqui as duas partículas, certo? Então, vai ser MA vezes V de XA inicial mais MB vezes o quê? VXB inicial, que vai ser igual ao quê? MA vezes VXA final mais MB vezes o quê? VXB final, certo? Ok. Por que você tá colocando esse aqui, Natana? Porque eu não sei se tem ou se não tem, então ele tem que aparecer. Se tiver, ele vai dar um valor, e se não tiver, ele vai dar zero, ok? Não é a velocidade de B que a gente está procurando? Essa é a única informação que a gente não tem aqui do exercício, certo? Por quê? Porque a massa a gente tem, ele fala que MA é igual a 2 vezes MB. Então, aqui vamos substituir. Porém, para a gente substituir, a gente precisa decompor e ver que, né, aqui faltou a gente encontrar os valores de fato, certo?
Neste caso aqui, o que a gente tem? Olha, aqui vai ser um triângulo retângulo. Então, o que a gente tem aqui? O x é cateto adjacente, então ele vai ser cosseno. E o VY é cateto oposto, então ele vai ser seno. Então, esse cara daqui vai ser VAI vezes cosseno de 40. E esse cara daqui vai ser o quê? VA inicial vezes, e aí menos, né? Porque ele é negativo. Menos VAI vezes o quê? O seno de 40 graus. Perfeito? Alguma dúvida? Ok? A gente só tá decompondo e escrevendo. Veja que esse cara daqui, ele é a hipotenusa. E aí, a gente tem aqui os dois catetos, ok? Claro? Então, aí a gente encontrou, certo? A mesma coisa aqui. Olha, veja só que esse cara daqui, o Vx de B inicial, ele é o cateto adjacente, então ele também vai ser cosseno, então ele vai ser VBI vezes cosseno de 25. E esse cara daqui, aqui ele vai ser positivo, porque ele é vertical para cima, vai ser o quê? VBI vezes o quê? Seno de 25. Então, também encontramos os valores aqui. Esse daqui não precisa decompor, né? Essa velocidade, porque ela só tem em x e ela é 15, certo? Vamos lá para baixo, vamos colocar esses valores aqui, tomando cuidado para, né, não errar nada. Então, MA, quanto vale MA? Ele já deu no exercício, é 2 vezes MB. Então, a gente substitui por MB. Porque isso garante que a gente vai poder cancelar ali, né, essas massas, ok? Já que a gente tem massa em todos os, todas as partes ali da igualdade. Vx de AI, vamos voltar aqui para não pegar nada errado. Então, vai ser VAI. Quanto vale o VAI? O VAI vale 25, então eu já vou substituir. Vai ser 25 vezes cosseno de 40. Vezes cosseno de 40. Mais MB. MB eu vou deixar valendo como se fosse MB. Quem é o VXBI? Olha, o VXBI vai ser VBI vezes cosseno de 25. Quanto vale o VBI? Olha, o VBI vale 30 graus, então eu vou colocar 30 graus não, 30 metros por segundo. Então, eu vou colocar 30 vezes cosseno de 25, ok? Então, vai ser 30 vezes cosseno de 25 graus. Do outro lado, vai ser quem? Vai ser MA, e aqui a gente vai substituir de novo o MA como sendo o quê? 2 vezes MB, ok? Então, vai ser 2 vezes MB. Vou colocar de amarelo também, para vocês lembrarem. Vezes Vx de A final. Quem que é o Vx de A final? É 15 metros, porque no final o A só tem velocidade na horizontal. Então, vai ser 15 mais MB, aqui MB a gente não substitui, vezes o Vx de B final, que é o que a gente está procurando. Esse cara daqui é o que a gente está procurando. Eu vou até colocar de outra cor aqui para... Opa! Ok. Não, quero mudar aqui. Certo. Então, eu vou colocar, né, o que é a única coisa que a gente não sabe. Aqui, as massas podem se cancelar, porque você tem MB em todos os coisas, ok? E aí, veja que ficou uma proporção de 2 apenas. E aqui a gente vai fazer as continhas. Eu vou fazer aqui na calculadora rapidinho. Vamos lá. Vai ser 2 vezes 25 vezes cosseno de 40, esse primeiro termo. Isso aqui dá 38,30, mais aqui desse lado vai ser 30 vezes cosseno de 25. Isso aqui dá 27,19. Do outro lado vai dar 30, que é 2 vezes 15,
mais VXB final, ok? Aqui, tô procurando. Agora eu vou somar e subtrair 30, certo? Então, vai dar esse 27 mais 38,30. Passando o 30 que tá aqui para esse outro lado, ele vai vir negativo. Então, vai ser o quê? Vamos lá. Menos 30. Isso aqui vai dar o quê? 35,49. Então, essa é a velocidade final no eixo X para para a partícula B, para o carro B, enfim, o que tiver ali, né, tendo essa colisão, certo? Vou só escrever aqui dessa forma, vem cá. VXB final vai ser 35. Pode colocar 35,5, vou deixar assim para metros por segundo, ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o eixo Y. Então, nós vamos encontrar a velocidade de B final para o eixo Y. Se tiver ok, então ele vai ter uma certa angulação. Se não tiver, e aí é interessante, se não tiver, quer dizer que ele também vai ser, né, ele vai ter a velocidade final ali na horizontal. Então, se tiver, a gente vai encontrar, e aí ele vai ter uma certa angulação, certo? Vamos continuar? Então, vamos lá para o eixo Y, ok? No eixo Y, a gente vai fazer a mesma coisa. O que a gente fez aqui? A gente falou que a conservação, né? O P aqui vai ser o momento linear inicial em Y, né? Vai ser igual ao momento em Y final. Opa. E aí, a gente vai escrever a mesma coisa. MA vezes VIA inicial mais MB vezes o quê? V I de B inicial vai ser igual a MA vezes VI A final mais MB vezes VIB final, ok? E quem a gente está procurando é esse cara daqui. Todos os outros a gente já tem os valores, então você sabe que a massa de A é 2 vezes a massa de B, ele nos deu. Quem é o VY de AI? E aí é importante, ó, o VY de AI é negativo, então é menos o quê? Menos 25, que é o VAI, vezes seno de 40. Então, cuidado, coloquem o sinalzinho de menos. Então, vai ser menos 25 vezes seno. E aí, eu esqueci, gente. Deixa eu voltar lá. Vai ser menos... Cadê? Menos seno de 40. Seno de 40. Mais a massa de B vezes a velocidade de B, o VYBI. Então, VYBI, cadê? Cadê? O VYBI tá aqui. VYBI vai ser VBI, que vale 30. Então, vai ser 30 vezes seno de 25. Então, aqui desse lado vai ser 30 vezes o seno de 25 graus, ok? Deste lado daqui, a gente sabe que esse cara daqui é zero. VY de A, final é zero. Por quê? Porque A no final só tem o quê? Só tem em X. O Y é zero. Então, esse cara daqui vai cancelar. Então, a gente pode dizer que esse cara daqui é zero. Então, esse termo a gente nem vai levar em consideração. E aí, vai ficar só MB vezes VB final, VYB final, que é o que a gente está procurando, ok? As massas de B a gente cancela, como a gente fez anteriormente, então a gente vai encontrar já o VYB final. É só fazer aqui, eu vou fazer na calculadora rapidinho. 2 vezes menos 25 vezes seno de 40
Isso aqui dá menos 32,14 mais, e aqui vai dar o quê? 30 vezes seno de 25 vai dar 12,68. Isso aqui vai ser igual a VYB final. Aí a gente encontrou o quê? A velocidade de B, porque a gente fazendo um menos o outro, isso aqui menos 32,14, vai dar o quê? Que VY de B final vai ser menos 19,46 metros por segundo. Então, encontramos a velocidade. Então, aqui a gente encontrou a velocidade em X, aqui a gente encontrou a velocidade em Y. E a gente sabe que velocidade é vetor, certo? Então, a gente tem um vetor em Y e um vetor em X. O vetor em X, ele é positivo, porque a velocidade deu positiva. O vetor em Y é negativo, porque a velocidade deu negativo. A gente orientou como sendo positivo horizontal para a direita e vertical para cima. Lembra? Em X e em Y. A gente orientou esse cara daqui. Aí a gente tem uma velocidade em X positivo, então quer dizer que a gente tem uma velocidade, então o o Vx de B final, ele é horizontal para a direita, porque ele é positivo, e ele é igual ao quê? Vamos lá, 35,49 metros por segundo. E a gente tem uma velocidade em Y negativa, então quer dizer que ele tá aqui para baixo. Esse cara daqui é o VY, B final. E aí o VB, deixa eu colocar um pouquinho para cá para caber tudo. O VBY final, que vai ser igual ao quê? A menos 19,46 metros por segundo. Então, aqui, a gente tem o quê? Se a gente encontrar o vetor resultante, ele tem uma certa, o quê? Inclinação, certo? Vocês concordam comigo? Olha, aqui a gente fez a mesma coisa. O que a gente fez aqui? Aqui só tem que trazer esse vetor para cá, né? Ah, não. Outro aqui. Ok? Onde termina um, a gente faz o quê? A gente coloca o outro. Então, o que a gente tem aqui? O vetor resultante desse cara vai ser para onde? Vai ser aqui. Opa! Vai ser aqui. Essa é a VB final. Concordam? Deixa eu trazer esse cara aqui para cá. Então, aqui a gente tem a velocidade em X positiva, horizontal para a direita. Temos a velocidade em Y vertical para baixo, que é negativa. E aí, a hora que a gente encontra o vetor resultante, que é esse cara daqui, que é o VB final, ele nada mais é que a união de X com Y. Lá em cima, a gente tinha lembra, a gente tinha o vetor com uma certa angulação. E aí, a gente decompôs em X e em Y. Aqui a gente tem X e Y e precisa encontrar o módulo resultante, certo? E como é que a gente faz isso, Natana? Simples, a gente já fez várias vezes. A gente sabe que VB final, isso aqui vai ser o quê? Vai ser Pitágoras. Esse cara daqui é a hipotenusa, então isso aqui diz que é a raiz do quê? Da soma dos catetos ao quadrado. Então, isso aqui vai ser VX B final ao quadrado mais Vx, ou x não, aqui é YB final ao quadrado. Esse cara daqui vai dar pra gente, eu vou fazer aqui rapidinho, 35,49 ao quadrado mais menos 19,46 ao quadrado. Raiz da resposta, isso aqui vai dar pra gente 29,68 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final de B após o choque, tá? Em módulo aqui, a gente não tá levando em conta, a gente, né, agrupou as componentes, encontramos o módulo.
Porém, ele quer saber também o ângulo. E esse ângulo é esse cara daqui. É o ângulo que... Aqui vai estar o B, gente. Aqui vai estar o B. Aqui vai estar a partícula B. Então, ele vai bater com A. Então, olha só. O que ele vem aqui? Ele tromba aqui, né, com A. O A sai na horizontal. E o B sai aqui para baixo com uma certa angulação. Então, o A sai assim e o B sai assim. E esse ângulo aqui, que é o ângulo que eu vou chamar de ângulo θ, é o ângulo que ele quer. Lembra que ele falou lá na letra A? Né? Eu nem li na íntegra, mas o que ele estava pedindo era a velocidade final de B e também o ângulo, ok? O ângulo com que essa partícula B sai. Ele quer saber com que ângulo. O A sai na horizontal, então tem um ângulo zero com a horizontal, porém o B ele tem uma certa inclinação, porque ele tem velocidade tanto em x quanto em y. Então é isso que ele quer. Como é que a gente faz isso? Olha só. Você concorda que esse cara daqui, ele é cateto oposto a esse ângulo, desculpa? E o Vx, ele não vai ser cateto adjacente? Então isso aqui vai dar o que pra gente? Isso aqui vai dar tangente. Então, tangente de θ nada mais é que Vy B final. Aqui eu coloquei Y primeiro, enfim. Vx B final. Então, vai ser a velocidade em Y final sobre a velocidade em X final. Então, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui dá menos 19,46 sobre 35,49. Então, a tangente de θ vai dar o quê? Então, vai ser menos 19,46 dividido por 35,49. Isso aqui dá menos 0,55. Porém, não é a tangente que a gente está procurando, é o ângulo. Então, a gente faz a operação oposta. Então, o ângulo é tangente a menos 1 de menos 0,55. Quando eu jogo isso na calculadora, então, shift tangente a menos 1 dá a resposta. Isso aqui dá um ângulo de menos 28,74 graus. Então, um ângulo negativo quer dizer que a gente está rodando aqui para baixo. Então, o que significa esse menos 28,74 graus? Isso quer dizer que esse ângulo ele discorre no sentido horário em relação à horizontal. Quando a gente está falando de sentido anti-horário, a gente adota positivo, e sentido horário negativo. Então, é realmente o que está acontecendo. Aqui a gente tinha a velocidade, né, de x de B final, tínhamos aqui a velocidade em y de B final. E o que a gente tinha? Desculpa, ela não fica aqui, né? Ela fica mais fácil da gente encontrar o vetor resultante aqui. Então, vamos trocar esse cara aqui de lugar também para cá. Dado isso, vamos só apagar esse cara daqui. Perfeito. Então, a gente sabe que a velocidade, o módulo... Opa! A gente sabe que o módulo dessa velocidade, então, VB final, ele tá aqui. E a gente estava procurando esse ângulo aqui, que era o θ. Então, em relação à horizontal, que é esse cara daqui, deixa eu pôr até de outra cor, colocar um roxinho, a gente tem em relação à horizontal aqui, certo? Então, quando a gente está descrevendo num sentido, para esse sentido aqui, ó, no sentido horário. Quando a gente descreve no sentido horário, é por isso que tem esse negativo. No sentido horário, desculpa, no sentido anti-horário é positivo. Então, no sentido horário é negativo. Então, a gente está discorrendo um ângulo nesse sentido, então a gente anda a partir da horizontal. Então, a partir da horizontal, a gente anda 28,74 nesse sentido aqui, ok? No sentido horário, ok? Então, eu parto aqui. Quem é a minha referência? Essa linha na horizontal. Partindo nessa linha na horizontal, eu ando
28,74. E esse sinal de menos aqui, ele está sendo representado, ele está aqui simplesmente para dizer que é no sentido, no sentido horário em relação à horizontal, ok? Então, a gente descobriu que, vamos só colocar aqui bonitinho de novo, e eu insisto em colocar desse lado, que acho que fica mais VY final, VXB final. Aqui a gente tem o V, B final, e aqui a gente tem um ângulo de 28,74, ok? Então, aquele menos estava vindo aqui para dizer pra gente que é no sentido horário, certo? Sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Então, se fosse no sentido anti-horário, a gente teria um outro tipo de vetor, né? É que aqui só cabe um menos, né? Um grau negativo para que a gente desça aqui. Então, esse menos representa nesse sentido aqui, ok? Em relação à horizontal, eu desço, certo? Se ficar alguma dúvida, deixa a sua dúvida aqui embaixo. Não hesite em deixar a sua dúvida nos comentários, ok? Então, a gente encontrou o módulo de VB final, que tá aqui em cima, que é 29,68 metros por segundo. Encontramos o sentido e o ângulo também. O sentido é simplesmente essa flechinha aqui. Essa flecha que a gente desenhou essa flecha em função de Vx e de Vy de B final. Foi essas duas componentes que nos permitiu desenhar essa flecha aqui em vermelho, certo? Foi ela que nos permitiu. Então, a gente já achou módulo, a direção que é representado pela flecha, né? Que a gente está mostrando para onde é esse vetor. E também encontramos o ângulo que ele está fazendo ali com a horizontal, através da tangente, fazendo o quê? Vy de B final sobre Vx de B final, certo? Dado isso, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos para a letra B. Na letra B, ele pede para a gente falar assim, o que acontece com a energia cinética? Se ela se perde, né? Se a gente perde energia cinética, se há uma dissipação, se ela se conserva, porque a gente já viu que na colisão há a conservação do momento linear. Mas será que há a conservação da energia cinética? Tá? Então, é isso que a gente vai olhar aqui hoje, certo? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso, Natana? É simplesmente calcular a energia cinética inicial, depois calculamos a energia cinética final e olhamos. Elas são iguais? Então, ela se conservou. Elas são diferentes? Então, a gente vai ver. Perdeu? Ganhou? Ok? E aí, nesse caso, para essa questão aqui, a gente vai usar as velocidades em módulo. A gente não precisa usar as componentes. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar aqui VA inicial, é o que ele dá lá no desenho. Então, VA inicial, a gente não vai usar componentes, não tem necessidade neste caso, ok? Então, o VA é 25 metros por segundo, VA inicial. O VA final vai ser 15. O VB inicial vai ser 30. E o que a gente tem? O VB final a gente tem lá embaixo, vamos pegar também, ok? Então, VA inicial é 25 metros por segundo. O VA final, que ele me dá também 15 metros por segundo, ok? O VB inicial, ele me dá que é 30 metros por segundo. E o VB final, a gente tem que a gente calculou é 29,68. Então, 29,68 metros por segundo. Dado essas velocidades, a gente consegue achar a energia cinética inicial e depois a energia cinética final. Então, a energia cinética inicial, e aqui a gente está falando sempre do sistema, ok? Tudo que a gente está fazendo momento linear, energia, a gente está falando do sistema, ou seja, né, a gente leva em conta todas as partículas aí. Nesse caso, a gente tem duas partículas, A e B, certo?
Então, vamos lá. O que vai ser aqui? MA vezes A inicial ao quadrado sobre 2 mais MB vezes VB inicial ao quadrado sobre 2. Então, quando a gente faz a energia cinética inicial, a gente tem o quê? Que a massa de A a gente conhece, é 2 vezes B, vezes o VA inicial, que é 25. Isso aqui dividido por 2. Mais o MB, que a gente vai manter MB, esse cara daqui que é 30 ao quadrado sobre 2. Esse cara daqui pode cancelar com esse, então aqui ficou com a energia cinética inicial. Isso aqui vai dar 25 ao quadrado, 625 MB, mais, aqui vai dar 900 por 2, 450 MB. Esse aqui vai dar 625 mais 450, 1075. Então, a energia inicial é 1075 vezes MB, certo? A gente guarda essa informação e agora a gente vai calcular a energia cinética final e vamos comparar as duas. Então, na hora que a gente faz a energia cinética final, a gente faz a mesma coisa, a massa de A vezes a velocidade final de A, mais, deixa eu colocar A final, que eu tô colocando assim, A ao quadrado sobre 2, mais MB vezes a velocidade de B final sobre 2. Quando a gente faz os cálculos aqui, a gente tem que MA é 2 vezes MB, a velocidade final de A é 15, A ao quadrado sobre 2. Esse cara daqui vai ser MB mesmo, a gente mantém. Esse cara, o MB final é 29,68 ao quadrado sobre 2. Esse cara daqui pode cancelar com esse, ok? Então, a energia cinética final vai ser o quê? Vai ser 15 ao quadrado, 225 MB, mais... Então, esse cara aqui vai dar 29,68 ao quadrado, dividido por 2, dá 440,45 MB. Deixa eu subir um pouquinho, vocês não estão enxergando. Então, a energia cinética final vai ser esse cara daqui, mas 225, vai dar 665,45 MB, ok? Então, essa é a energia cinética final. Se você olhar e comparar, dado que a massa de B é constante, né? A gente sabe que a massa de B é constante, não há uma variação de massa. Se a gente não precisa levar em conta esse MB, que ele vai ser o mesmo, né? Tanto o 1075 quanto o 665 vão ser multiplicados por um mesmo valor. Então, a gente pode olhar só para este número daqui. Então, 1075 é maior que 665,45. Com isso, você percebe que houve uma dissipação de energia cinética. Então, o que isso quer dizer? Que por mais que o momento linear se conserve, nem sempre a energia cinética vai se conservar. E normalmente em colisões há uma dissipação dessa energia cinética, certo? Quanto dissipou, Natana? Olha, a dissipação, então, a dissipação é só a gente fazer o quê? Energia cinética inicial menos a energia cinética final. Isso aqui vai dar 1075, não preciso levar em conta a massa ali, 665,45. Isso aqui dá 1075 menos a resposta. Isso aqui vai dar 409,55 joules, ok? Esqueci de colocar joules aqui, vamos colocar as unidades, é muito importante. Então, essa foi a energia dissipada nesta colisão, o que é muito importante. Se eu quiser saber em porcentagem, é só fazer uma regrinha de 3. Eu sei que 1075 é o 100%, que teria que ser conservado, mas não foi. Então, quanto foi perdido? Foi perdido 409,55. Quanto é desse 100% esse valor perdido, né? Aqui vamos colocar joule, deixa eu colocar de outra cor para não confundir, e joule aqui também, ok?
Então, vamos descobrir quanto vai ser em porcentagem, o quanto em porcentagem perdeu, que normalmente a gente analisa esses dados em porcentagem. Então, isso aqui a gente faz vezes 100, 409,55 vezes 100, dividido por 1.075. Então, a gente teve uma perda de aproximadamente 38,1%. Então, o quanto perdeu de energia cinética foi 38,1% aproximadamente, certo? Se ficou alguma dúvida, eu reforço, não hesite em colocar nos comentários, eu sempre tô respondendo, sempre que possível faço outro vídeo, né, com as principais dúvidas e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido, refaçam, eu sempre falo, vejam o vídeo, mas depois refaçam sozinhos em casa. É muito importante colocar o cérebro para funcionar, é assim que a gente aprende, né? A gente só aprende quando é o nosso cérebro e a nossa mão que está em movimento, tá? Quando a gente só visualiza, a gente tem aquela falsa sensação, nossa, tô entendendo tudo. Mas é pondo em prática que a gente mapeia as nossas dificuldades e consegue avançar. Tá bom? Ó, por hoje a gente fica por aqui. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!